você que pode ficar de pé de novo e pegar na mão de uma pessoa e olhar bem dentro do olho dela. Você vai cantar uma música para ela. Vai cantar uma canção para ela que marcou a minha vida, marcou a vida da Adriane, certeza que marcou a vida da Isabel, marcou a vida do pastor Geraldo, marcou a vida aqui de muita gente, de vocês. Eu preciso que você ouça essa canção para você entender a palavra dessa noite, amém? Pode colocar, Sofia. Eu quero que você agora desfrute desse momento, dessa pessoa. Não precisa fechar o olho, não. É para olhar mesmo e cantar para ela. Quando eu cheguei na igreja, tem uns dias, a gente cantava muito essa canção. Eliseu nem era nascido. Eliseu nem era nascido. Estava numa boca que nem era nascido ainda. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. A gente cantava, eu chorava tanto, né? As pessoas me abraçavam, era uma vida de comunidade. Então que a gente. Aquilo marcou a minha história. Eu cheguei aqui e as pessoas iam lá sobre a minha vida e você profetizavam, me abraçavam e falavam que tinha um rio que não cessava. Aquilo marcou tanto a minha história. Essa canção é muito antiga, mas ela é atual. Nós não podemos largar de abrir os nossos lábios e profetizar sobre a vida do irmão, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 8. Hoje é um encerramento sobre o valor de uma alma. Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, 26. Uma história bem conhecida dos irmãos. Amém. Um anjo do Senhor disse a Filipe:
vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Repete comigo, igreja: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. Filipe entrou na carruagem, sentou do lado dele e falou: vamos, eu vou te explicar. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Felipe fez o que, irmãos? Felipe fez o que? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Havia o que? O eunuco disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Quem aqui crê de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria. O que o Evangelho traz na vida de uma pessoa, irmãos? Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava em todas as cidades pelas quais passava. Senhor, em nome de Jesus, a gente possa entender como Filipe entendeu. Eu sei que nós estamos muitos anos, milhares de anos na frente da história de Filipe. Ela aconteceu há muito tempo, mas o Espírito é o mesmo daquele dia. O Deus é o mesmo daquele dia da carruagem. O Espírito Santo é o mesmo do dia da carruagem. Tudo é a mesma coisa. Talvez nós não somos os mesmos, talvez não temos as mesmas propostas de Filipe, mas que o Senhor nos ensine a visualizar o reino do Senhor como Filipe naquele momento enxergou uma oportunidade, e além da oportunidade ele pôde perceber a voz do Espírito Santo e obedecer. Então, em nome de Jesus, ministre aos nossos corações. Amém? A gente tem que voltar um pouco no texto para entender o seguinte: começava uma grande perseguição, estava se instaurando uma grande perseguição de cadeia, de prisão e de morte de muitos cristãos. E nesse processo de começar a perseguição, cadeia, prisão, cadeia mesmo, algema, por causa de estar pregando o Evangelho, começou um processo de dispersação. Os cristãos começaram a sair de Jerusalém,
e ir para outras cidades no interior, em torno de Jerusalém, às vezes até mais longe. Então começou o processo de perseguição e de dispersação. Filipe é um que dispersou, saiu de Jerusalém e foi embora, aproveitou a deixa daquela época, da dolorosa perseguição, e saiu a sua caminhada. Um pouquinho antes você vai ver que Filipe, o mesmo Filipe, faz uma palavra que lembra um pouquinho antes com Simão lá, e o Simão lá ali queria comprar a unção, queria comprar a autoridade, queria comprar o Espírito Santo, e o pessoal logo já repreendeu e falou assim: não, essas coisas não é comprado com dinheiro. Unção do Espírito Santo, presença de Deus não é comprado com dinheiro, que ele queria ser usado igual eles eram. Então Filipe começa esse processo, e a gente chega no texto que a gente acabou de ver. Filipe, ele é um dos 70 que Jesus enviou de 2 em 2, né? Ele é um dos 70 que saiu. Filipe era um evangelista. Nitidamente você percebe que ele era um evangelista. O que é um evangelista, pastor? É um ganhador de almas, um pregador. Ele fazia o monte passado? Pregava o evangelho. Onde ele passava? Mas aí vamos essa história aqui. Essa história tem algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo com isso aqui é que quando o Felipe sai ali para ir para Samaria após a perseguição, como um evangelizador, como um pregador, como um ganhador de almas, o Espírito Santo chega nele e dá uma palavra. O Espírito Santo chega para ele e diz assim: aqui diz um anjo do Senhor: vá para o sul, para a estrada, para o deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Eu fico pensando quando é que vai chegar a época da igreja que as pessoas, os cristãos de hoje, da nossa geração, têm a mesma percepção dessas coisas, que a gente consegue ouvir com a mesma naturalidade que esses homens ouviram. E eu fico me perguntando quando é que vai chegar essa época que a gente vai conseguir perceber e ouvir o Espírito Santo, o anjo do Senhor, com a mesma naturalidade que esses homens ouviam. E Filipe ouve, e aqui diz que ele se levantou e partiu. Bom, quando o Espírito Santo diz algo para a vida de alguém, é sempre direcionando ele para uma vida, uma pessoa que precisa de socorro e de salvação. E o que cabe a nós é fazer a mesma coisa que Filipe, é levantar e partir. Quem aqui já recebeu uma ordem do Espírito Santo para ir em direção a uma pessoa que não tinha Jesus? Quem aqui já passou por essa experiência? Bom, eu ouvi. E o pessoal lá não é crente. O Espírito Santo diz que eu tenho que ir lá. Por que essas coisas não acontecem hoje? Por que esse tipo de voz é que ouve? Sabe por quê? Porque ele não convém. Esse tipo de voz tira você do lugar bom, porque é muito difícil sair. Aqui diz que ele levantou o baixinho. O Espírito Santo dirigiu a mudar de direção. Ele não estava indo, ele não estava indo para o sul, não era o propósito dele. E o Espírito Santo fala para ele: não, você vai para o sul. Irmãos, eu quero chegar um dia na minha vida desse patamar de direção, de direcionamento, de ouvir de maneira tão clara e saber que qual caminho eu tenho que andar. Os irmãos também têm esse mesmo desejo? Tem vontade de ter essa mesma sensibilidade? E o que dá essa sensibilidade? O que promove você ser um Filipe da vida? O que vai fazer com que eu e você seja como um Filipe na vida? Salmo 25, versículo 11 diz: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que se dobram diante do teu soberano. Irmãos, se você não tem intimidade com as Escrituras, quando eu digo intimidade, intimidade mesmo, todo ano você tem um plano de leitura anual da Bíblia, todo ano você lê a Bíblia, e agora ouvir a Bíblia, você todo ano está ali. E além da meditação da palavra, todo ano você está jejuando, você está debaixo de jejum, de mortificar a sua carne, de dizer para a sua carne que ela não tem domínio sobre você.
Porque o jejum é isso. O jejum é eu dizer para a minha carne que ela não tem autoridade sobre a minha vida. O jejum é mortificar. O jejum é sacrificar. O jejum é colocar a minha carne sob o júdice do Espírito. Pessoas que são adeptas a jejuar são pessoas adeptas a querer ter intimidade com Deus. Então a meditação na palavra, uma vida autêntica de jejum. E pessoas que amam orar, pessoas que amam estar íntimas e próximas do Senhor. É esse tipo de pessoa que tem condições de ouvir o que Filipe ouviu. O que Filipe ouviu não dá para ouvir qualquer pessoa. Ou eu estou enganado? Por que Filipe ouviu, irmão? Porque Filipe pregava por onde ele passava. A preocupação de Filipe era: quem eu vou ganhar amanhã para Jesus? A preocupação de Filipe como evangelista é: quem eu vou amanhã anunciar o evangelho e vou explicar o plano da salvação? Então esse tipo de homem precisa do discernimento do Espírito e de ouvir o Espírito, porque ele está atrás de vidas, ele vive em função de vidas, a preocupação dele é vidas, a preocupação dele são almas. E lembra que estava enfrentando uma perseguição dolorosa, cruel, mas ele não estava preocupado com perseguição, ele estava preocupado no seguinte: quem é o próximo que eu vou anunciar? E ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco importante, um cara importante que foi para adorar a Deus, mas não sabia bem quem era Deus. Ele estava lendo o livro de Isaías, estava todo aquele processo ali, e o Espírito Santo disse a Felipe, já é a segunda vez no intervalo curto de tempo, o Espírito Santo fala com Felipe, está vendo o nível de intimidade? O Espírito Santo manda ele trocar de caminho, ir para o sul. Quando ele troca de caminho, ele vê esse etíope, o Espírito Santo vai e já fala de novo: agora corre para a carruagem, vai lá na carruagem. Daí ele diz que o Felipe fez o quê? Foi lá na carruagem. E aí ele aproximou-se da carruagem e acompanhava a carruagem. Então Felipe correu, ouviu o homem lendo, o homem estava lendo provavelmente em voz alta o livro de Isaías, e ele ouviu o homem e disse: você entende o que você está lendo? Eu fico preocupado quando ouço pessoas hoje dizerem assim: eu não sei como fazer, não sei como abordar uma pessoa, não sei o que eu faço quando eu encontrar com um na rua, como é que eu falo de Jesus para ele? Engraçado, né? Se você é uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, como Filipe era, você vai saber exatamente o que fazer. Filipe soube exatamente como abordar o homem. Você precisa ser uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, e isso não vai acontecer se você não quiser, se você não sacrificar. O Espírito Santo fala para ele: corre para a Maria. Ele fala: correu. Agora o etíope da carruagem. Ela abordou. E ele faz a pergunta mais importante talvez, porque ele ouviu o texto: ovelha muda, sacrifício, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abrir a boca. Ele viu o texto que o cara estava lendo, e o Espírito Santo já começou a falar para ele: Felipe, assim, ó, você vai explicar para ele esse texto vai ser a deixa que você falar para ele o que é o Evangelho. Mas primeiro ouve, presta atenção no texto que ele está lendo, acompanha ele. E aí Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta e lhe perguntou: você entende o que você está lendo? Irmãos, nós precisamos saber, nós precisamos abordar as pessoas do jeito certo. E Filipe fez do jeito certo. Você entende o que você está lendo? Mas o homem disse uma resposta confrontadora para qualquer pessoa, para qualquer cristão. O que o etíope diz para Filipe? O que está escrito aí? O que o etíope diz para ele? Como eu vou entender se ninguém disse? Eu estou lendo. E leio todo dia. Lê de novo. Eu acho bonito o que está escrito aqui, mas não estou entendendo. Com quantas pessoas na sociedade ouvem a Bíblia, leem a Bíblia, mas não sabem qual é? Quem é que vai explicar? Quem é que vai orientar? Quem é que vai chamar e falar assim: peraí, senta aqui, deixa eu te explicar o que você está lendo? Quem aqui vai fazer isso? Quem aqui, irmão, tem que fazer isso? Então pronto. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar?
ficou esse ano todo aqui nas quartas ensinando. Não tem dúvida. O plano da salvação. Assim convidou o Filipe a... Olha bem, coisa mais linda, irmão. Quando você se dispõe a ensinar a Escritura para quem não entende, essa pessoa vai se sentir primeiro amada. Ela vai se sentir segundo, que você se preocupa com ela. Terceiro, ela vai querer que você ande com ela, que você tenha alguma coisa para somar com a vida dela. O que o Etíope fez? Não. É como se a carruagem estivesse andando assim e Filipe pela janela andando a carruagem, do lado de fora, correndo. Mas peraí, fala, para a carruagem, para, entra aqui, senta aqui do lado. Fechou e a carruagem continuou a viagem. Filipe entrou dentro da carruagem e falou assim: não, peraí, eu vou te explicar. E aí o eunuco estava lendo essa passagem que a gente acabou de ler. Aí o eunuco perguntou para o Filipe assim: esse texto que ele está lendo aqui de Isaías é quem? Ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? Então Filipe, versículo 35, vocês podem ler comigo? Eu vou ler com você, eu vou falar e você repete comigo. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Ele esperou a deixa, não foi não? O cara estava lendo aqui, qual que é o texto? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação ele foi privado. Ele estava lendo um texto que é difícil de entender, porque Isaías profetiza sobre Jesus 700 anos antes de Jesus. Jesus ainda ia demorar 700 anos para vir. E ele estava lendo o texto de Isaías, e aquele texto estava, de alguma maneira, o Espírito Santo, Deus estava trabalhando no coração daquele etíope, porque o texto estava mexendo com ele por dentro. E o Filipe senta ali e fala para ele: vou aproveitar, deixa agora, olha a condução do Espírito Santo. Irmão, quem está disposto a pregar o Evangelho, o Espírito Santo não vai te desfrutar. Então, quem tem disposição de anunciar as boas novas, o Espírito Santo conduz em cada vírgula, em cada tiro, em cada ponto. Não fique com medo, só fala. Está aqui, ó. Ele pode. Deixa eu falar então. Você sabe quem que é a ovelha muda? Eu imagino, começa a imaginar, que as coisas mais lindas de história, né? A professora de história, a pastora Cida, sobre história. Começa a imaginar ele naquela carruagem falando assim: você sabe quem que é a ovelha muda? Aí eu imagino o Etíope falando assim: não sei, ovelha não é um animal? Não é um animal? Não. A ovelha muda é Jesus, é o Filho de Deus, que desceu aqui como ovelha. Ele começou ali, ó. É Jesus. Ele ficou calado, ele sofreu, ele derramou sangue, ele apanhou, ele sofreu, o sangue dele foi para nos justificar. Ele é a ovelha muda, o tosqueador foi o pessoal que o condenou. É como se o texto que estava escuro, obscuro, sem entendimento, saltasse de maneira clara na vida do Etíope, e ele começa a entender. O Evangelho, irmão, não é difícil de entender e não é difícil de pregar. O que falta é a coragem das pessoas. O plano da salvação está aí. E aí ele começa, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Veja bem que o Espírito Santo já tinha trabalhado no coração do eunuco. O Espírito Santo já tinha convencido o eunuco de que a ovelha muda era Jesus e que ele precisava se dobrar essa soberania. Por quê? Porque teve um homem chamado Felipe que ouviu o Espírito Santo, largou de ir para o norte e foi para o sul. Teve um homem que ouviu o Espírito Santo para ir atrás de uma carruagem. Teve um homem que entrou dentro da carruagem pelo discernimento do Espírito Santo e explicou para ele o texto. Teve uma pessoa que quis dizer para ele que havia esperança, que tinha salvação, que existia um Cristo e que ele podia ser salvo. E aquele etíope fica maravilhado, e ele pega e vê uma água e fala assim. O eunuco diz: olha que água, o que me impede de ser batizado? Não, veja a profundidade da pregação, o pastor de Filipe. Ele explicou quem era a ovelha muda, ele explicou quem foi essa ovelha matadora, ele explicou quem era o tosqueador, ele explicou o processo de humilhação,
explicou todo o processo e ele ainda deu tempo de falar de batismo. Ele ainda deu tempo de falar: olha, essa ovelha muda, esse Jesus, quando você reconhece Ele como Senhor, como Salvador, você batiza. Por que eu batizo? Porque o batismo é um sepultamento. Eu estou dizendo para a sociedade, de maneira pública, que eu assumo morrer por Jesus, que eu aceito essa morte. Essa morte me interessa, eu quero morrer como Ele morreu. Então, descer as águas é assumir a morte. E o eunuco já estava entendido até disso, tem noção? O Espírito Santo já tinha trabalhado até no batismo. Olha, o que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. Paz, que história muito linda do que é a vida de um pregador, de quem é preocupado com as pessoas que estão indo para o inferno. Amém? Primeiro ponto, eu já passei, vou só recapitular. Primeiro ponto: um pregador, a pessoa que preocupa com o valor de uma alma, ele sempre recebe orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma preocupação de orientar quem preocupa com a alma. Ele tem essa orientação. Segundo ponto, o Espírito Santo fala o que fazer, como fazer e de que jeito fazer. É só confiar. O Espírito Santo faz o que, irmãos? Como, de que jeito, como, quando e onde fazer. Só você ouvir. Ele vai explicar tudo. Amém? Os irmãos têm esse patamar de intimidade com o Espírito Santo? 2023 é isso que tem que buscar então. Se você ainda não tem, busca, porque nós vamos precisar disso para o que está por vir. Amém? Terceiro ponto: o Espírito Santo conduziu o eunuco, conduziu Filipe a como pregar e a como convencer, e explicou. Agora tem uma preocupação: ele batizou no mesmo dia que ele deu? Sim ou não? Ele batizou na mesma hora que ele deu? Sim ou não? Sim. Por que ele batizou na mesma hora que ele deu? Porque ele foi convencido. E por que ele foi convencido? Porque teve um pregador, teve um evangelista, teve um homem que ouviu o Espírito Santo e foi lá. O Espírito Santo, ele pode convencer o mundo todo do pecado, da ira e do juízo, e não precisar mais de nós. Mas nós estamos aqui justamente como embaixadores de Cristo para exercer essa função. É engraçado, é muito bonito você ser chamado de embaixador de Cristo. Qual é a função de um embaixador de um país para o outro? Representar, não é? Todos os países do mundo têm uma embaixada do país lá, não tem? Ali em Brasília tem o setor das embaixadas. Vem uma rua assim, está lá sua embaixada de tal país, você vai sair na rua assim, ó, são várias embaixadas de vários países. E ali é uma pessoa daquele país que veio para o Brasil, morar ali, residir ali, para representar o país dele nos interesses aqui do Brasil. Então, o que é ser um embaixador de Cristo? Você é um representante do aqui na. Quem aqui é o embaixador de Cristo? Amém? Jesus está bom de representante ou não? Jesus está bom de representante ou não? Quando você olha no espelho, você fica feliz com o representante que você é? Não, só você pode responder essa pergunta, não sou aqui o seu juiz. Eu estou só tentando para promover para você uma reflexão. Quando você olha no espelho, você é o tipo de embaixador que você esperava ser? Ainda não. Mas você quer ser? Amém. Glória a Deus. Disse Filipe: você pode ser crente de todo o coração. Por que ele pôde batizar? Porque ele creu todo o coração. Se alguém aceitasse Jesus aqui hoje, no culto de hoje, e nós tivéssemos aqui um batistério, e essa pessoa chorando falasse assim: pastor, eu além de aceitar Jesus, de receber Jesus, eu já quero batizar hoje mesmo. Eu ia falar para ela assim: não, espera uns 2 anos, vamos discipular, vamos trabalhar, vou te ensinar algumas coisas, depois você diz se você quer ou não. Eu estaria fazendo certo ou errado? Eu estaria fazendo
que a gente pôs um punhado de obstáculos, a gente apresentou a fé de uma maneira como se fosse corrida de obstáculos. Não, primeiro você tem que saltar aí. Quando você saltar todos os obstáculos, aí você pode. Não volta, irmãos. Felipe fez isso, Cleitinho? Felipe fez o quê? Aproveitou o texto que ele estava lendo e explicou o texto que ele estava lendo. E através do discernimento do Espírito Santo, da condução do Espírito Santo, que ele não foi convencido, e não só creu, como queria batizar. O eunuco então respondeu, quando Felipe disse para ele sem crer, ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu agora quem era a ovelha muda. Não, eu creio. É só isso. Eu creio mesmo. Estou convencido. O eunuco respondeu: assim que eu ordem para a carruagem parasse. Olha que alegria do cara. Não, para a carruagem, tem um rio aqui. Nem sei se a água é suja, se ela é limpa, se ela é tratada. Já não estou preocupado nem com a água. Eu quero que você pare, porque agora eu quero batizar. E Felipe desce com ele e batiza ele. Na hora que ele termina de sair das águas, Felipe some. E aquele homem sai com alegria. Sabe por que ele sai com alegria? Porque o Evangelho devolve dignidade na vida das pessoas. O Evangelho da cruz devolve dignidade na vida das pessoas. O Estado, a União, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, não tem nenhuma instância na sociedade que pode mais do que o Espírito Santo da igreja. O Estado não restaura alcoólatras e devolve ele para a esposa e para os filhos sem mal, com um homem diferente, com família restaurada. O Estado não faz isso. A União não faz isso, nem vai gastar dinheiro com isso. O Estado, a União, os três poderes não pegam uma pessoa lá na Cracolândia e trabalham com ela e devolvem ela para a família. Não faz isso não. Essas instâncias que nos governam não sacrificam em prol do outro. A única pessoa que tem condição de fazer isso é Jesus através da sua noiva. A única instituição na sociedade que consegue devolver dignidade e mudar a história de pessoas é a igreja através da pessoa de Jesus. Amém? É só nós, irmão. E se a gente não quiser fazer, se a gente dá as costas, se a gente fazer vista grossa, dar um Joãozinho sem braço, de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai levantar osso para fazer, porque Ele não vai ficar sem fazer aquilo que precisa ser feito na obra dele. Tanto é que tem uma alegoria que diz assim: que se eu me calar, até as pedras clamarão no meu lugar, mas a obra vai ser feita. Amém? A obra vai ser feita. Alguém vai pregar. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe para pregar em outro lugar. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo em Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Qual que era a preocupação de Felipe? Quais são os máximos de pessoas que eu vou levar para o céu antes de eu morrer? Qual que é a sua preocupação? Qual que é a minha preocupação? Qual é a nossa preocupação como noivo, como igreja? Amém? Todo mundo está firme nos propósitos eternos de Deus? Quantos gostariam de ter a mesma atitude de Felipe? Você se vê como Felipe na sua vida secular? Você se vê como Felipe fora dos muros da igreja? Você se vê como Felipe lá na sua escola, na sua universidade, no trânsito, dentro da sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, com a sua rua? Você se vê como Felipe fora dos muros da religião da igreja? Lá de fora, a igreja da segunda-feira, a igreja da terça, a igreja da quarta. Como você se vê fora dos muros da igreja, fora da proteção do clero, do culto, além do culto tempo, como você se sente? Amém? O Espírito Santo conduziu a vida de Felipe para que um homem convertesse e fosse batizado. Ele largou de ir para o norte e ir para o sul para alcançar essa carruagem e explicar o plano da salvação do homem.
Aí você fala assim: qual foi o resultado desse sacrifício? Qual foi o resultado dessa pregação, desse batismo, assim, tudo tão rápido, tão miraculoso, tão tremendo, tão poderoso? Qual foi o resultado disso? É que esse etíope pregou o evangelho na África. Ele voltou para a terra dele, lá para as guerreiras, né? E Cândida eram as mulheres guerreiras. Ele voltou lá para esse pessoal e pregou para todo mundo, falando assim: não, eu descobri aí um negócio que é diferente. Cândida era só mulheres, eram mulheres guerreiras. E ele chega lá nesse lugar, e você sabe que o eunuco, ele não. O eunuco era o seguinte: eles castravam o homem, tiravam os testículos, e às vezes tiravam até o próprio pênis, tiravam tudo. Porque ele ia ficar com as mulheres dos reis, né, trabalhar, ajudar e servir. Então o eunuco, ele não tinha nenhum tipo de vitalidade sexual, ele era só para servir, né? Era só isso. E esse eunuco chega lá no meio daquelas mulheres e fala assim: olha, eu quero apresentar para vocês uma ovelha muda que me falaram, chamado Jesus. E ele mudou a história. Sabe, eu fico pensando nisso. Você que passou para frente do evangelho que você ouviu? Quem aqui passou para frente do evangelho que ouviu? Filho de crente é crente? Filho de crente é crente? Nunca foi. Não, eles têm que decidir se eles querem Jesus ou não. Filho de pastor é crente? Não sei se não quiser. Eu falo muito para os meus alunos assim: você vai para a escola de segunda a sexta, você frequenta a escola, você é aluno? E vai para a escola todo dia aluno? Ir para uma escola a gente faz aluno. Ir para uma igreja a gente faz crente. Frequentar culto a gente faz crente. Está muito além disso. Amém? Amém. Amém? Quantos filhos temos aqui nessa noite? Coloque de pé, por favor. O Espírito Santo vai te orientar como falar, como fazer, como confiar. Apenas pregue. Receba a direção do Espírito Santo. Eu anotei aqui, mas eu não sei se convém fazer a pergunta. Você às vezes na sua caminhada cristã se sente perdido? Você se sente perdido às vezes na caminhada cristã? Vou melhorar então. Às vezes você se sente sem falta de direção. Quem aqui às vezes se sente com falta de direção na caminhada da fé? E quem pode dar direção? Quem? Se você não tiver intimidade, não vai ter jeito de entender nada dessas coisas. Vai ficar só nas palavras. Você que está aqui nessa noite está pronto para uma perseguição contra a igreja, contra a sua fé, como aconteceu na época de Felipe, que ele teve que fugir. Mas ele fugiu fazendo a obra. Ele não fugiu como covarde. Ele não fugiu com medo. Muito pelo contrário, ele falou assim: se eu ficar, eu vou ser preso e vou morrer. Então, enquanto eu estou correndo da perseguição, eu vou pregando. Enquanto eu estou correndo da morte, eu vou levando vida. Eu corro da morte levando vida. Amém? É isso que a gente precisa: correr da morte levando vida. E Filipe aproveitou a perseguição. Peraí, bora, quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, porque uma hora eu vou morrer, uma hora eu vou ser preso, uma hora a minha hora vai chegar, uma hora a conta fecha. E eles com certeza prenderam o Filipe e o mataram. Mas enquanto ele teve vida, enquanto ele teve fôlego de vida, enquanto ele respirou, a perseguição vinha atrás trazendo morte, ele ia na frente levando vida. A minha pergunta é: o que você quer levar? Até onde você quer chegar com a sua fé? Amém? Pastor, mas eu prego para tanta pessoa que não crê. Você vai gastar toda a sua vida com uma pessoa só, você vai ficar 20 anos falando só para ela, dizer aquela para crer. Essa é a estratégia certa? Não é. A estratégia certa é alcançar o maior número de pessoas. Essa é a estratégia. Você prega um para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Na hora que você pregar com 100, você volta lá no primeiro de novo, igual Paulo
o povo ainda estava orando, se o povo ainda estava lendo a Bíblia, se o povo ainda estava pregando o Evangelho. Enquanto estava errado, ele corrigia. Bom, vai pregando, vai pregando para todo tipo de pessoa. Não desgaste a sua vida com uma pessoa só por toda a sua vida. Porque ou duas coisas, ou duas uma. Ou você tem muita fé, ou você está se escondendo atrás dessa pessoa para não fazer mais com ninguém. É assim. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos encerrando nesse domingo o valor de uma alma. E Felipe, através do Espírito Santo, ele nos mostra até onde nós podemos ir atrás de uma pessoa. A nossa missão como cristão, como servos do Senhor, é tornar a mensagem do Evangelho compreensível a todas as pessoas. Eu vou dizer de novo, Senhor, a nossa missão como cristão é tornar a mensagem do Evangelho compreensível a todos os perdidos. Essa é a nossa missão. E que o Espírito Santo possa ser o árbitro no nosso coração. Nós encerramos esse ano de 2022 aqui nessa noite na certeza de uma coisa: a gente quer ser como Felipe e muitos outros. Nós queremos ter esse mesmo tipo de intimidade, de ouvir, obedecer, levantar e ir. Mesmo que a perseguição, a crueldade e a maldade venham nas nossas costas, mas na nossa frente Ele está levando vida, esperança, salvação, transformação, poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E o eunuco creu, e não só creu de todo o coração, como foi batizado e saiu pregando lá na sua terra para outras pessoas. Essa é a coisa mais linda do Evangelho, Jesus. É porque a gente vai ouvindo e vai levando para outras pessoas. Mas eu entendo que só leva para outra pessoa, Jesus, quem realmente ama e entende o que o Senhor fez por nós. Eu te agradeço nessa noite, por esse ano, por tudo que o Senhor fez. Não porque nós merecemos, mas apesar de nós. Nessa noite nós nos dobramos diante da tua soberania e da tua vontade. A tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu tenho uma notícia para a igreja, Jesus, para a noiva do Senhor. Só existe um lugar seguro nessa terra. Só existe um lugar seguro nessa terra. É o centro da vontade do Senhor. É o único lugar que pode estar protegido. Nunca proteção vai estar no centro da vontade. Amém? Glória a Deus.